Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Gostaria de deixar uma palavra de meditação para que nós possamos nos deliciar neste domingo. Não é? O título que eu daria é Meu corpo é para Ele. Meu corpo é para Ele. Você vai viajar e confia em alguém para tomar conta da sua casa. E você provavelmente já precisou dessa pessoa em alguma vez. E não querendo deixar a sua casa vazia, você pede a essa pessoa que fique lá até que você volte. Com certeza você vai pagar algum dinheiro para essa pessoa, não é? E isso pode causar dois pesadelos para você. Primeiro pesadelo: a pessoa pode redecorar a casa. A tinta branca ser substituída por uma cor de rosa. O tapete caro ser transformado em trapos. Uma cadeira de plástico ser colocada para substituir a sua amada e confortável cadeira. Aí, qual é a justificativa que ela vai dar para você quando você cobrar essas coisas? Ela vai dizer assim: a casa não me reflete de forma precisa. Eu precisava de uma casa que expressasse quem eu sou. Né? Quantas vezes nós ouvimos isso? E qual é a resposta que você vai dar? Qual seria a sua resposta? Ora, a lógica seria você se voltar para tal pessoa que ficou tomando conta da sua casa e dizer para ela: mas a casa não é sua. Minha residência não existe para refletir você. Eu pedi a você para tomar conta da minha casa, não para ficar com ela. Você gostaria, pergunto eu, de ter uma pessoa dessas tomando conta de sua casa? Você talvez prefira o segundo pesadelo, o pesadelo número 2. A pessoa não redecora a sua casa. A pessoa é negligente, relaxada, nunca lava os pratos, nunca faz a cama, nunca tira o lixo. E diz: meu tempo era temporário, diz para você. A resposta dela: sabia que você não se importaria. Mas é claro que você se importaria. Ela sabe, né? Será que ela sabe quanto essa casa custa para você? E o que posso dizer agora? Que ambos os tipos cometeram o mesmo erro. Agiram como se a casa fosse deles. E a gente pergunta: como puderam fazer uma coisa dessas? Ou melhor, como poderiam, né? Quando se trata de nossos corpos, a Bíblia declara que eles não nos pertencem. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. A filosofia deles convenientemente separou o corpo de espírito. Eles dizem: divirta-se com o corpo, honre a Deus com o espírito. Aproveite seus sábados selvagens, seus domingos de louvor, e você pode ter de tudo. Paulo, o apóstolo, não concordava com tal coisa. Paulo dispensou a dicotomia. Ele lembrou aos seus leitores que Deus mescla corpo e alma, e elevando-os a um status igualitário. Seu corpo não é um brinquedo. Pelo contrário, seu corpo é uma ferramenta.
Em 1 Coríntios 6,15, o apóstolo continua: vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Eu me lembro, irmãos, de ter lido um adesivo, não é, um adesivo numa caixa de ferramenta de um mecânico que dizia o seguinte: não peça minhas ferramentas emprestadas. Eu as uso para alimentar a minha família. Um pedido bastante compreensível, não acha? Para fazer o seu trabalho, o mecânico precisava das ferramentas. Ele precisava que elas estivessem presentes e inteiras. Quando ele procurasse a sua chave inglesa, ele queria encontrá-la. Quando ele puxasse a chave de fenda, ele queria que ela estivesse limpa. O trabalho dele era importante. Logo, suas ferramentas eram importantes. Não é? Eu tenho minhas ferramentas, eu gosto de montar, desmontar computadores e tudo. E muitas vezes eu já me chateei porque quando ia procurar minhas ferramentas, o meu genro tinha tirado do lugar e sem nem falar nada comigo, né? Um deles, né? Não vou dizer aqui qual, mas eu ficava muito chateado porque as ferramentas que são minhas são para o meu uso particular, não para outras pessoas. Se a pessoa pegou, deveria colocar no lugar de volta. E eu ficava doidinho procurando, às vezes não dava para terminar um trabalho. Irmãos, agora eu pergunto para vocês: que trabalho é mais importante que o de Deus? Isso não justifica o fato de que as ferramentas de Deus devam ser mantidas? Mas peraí. Eu ouvi você reclamando. Manter meu corpo? Eu não quero falar sobre meu corpo. Quantas vezes nós já ouvimos isso, amados? Comer refeições balanceadas, fazer exercícios regularmente, evitar gorduras, comer proteína, descansar. Já ouvimos o bastante. E nós já estragamos tudo. Cada um de nós já estragou. De um jeito ou de outro, todos nós administramos mal o nosso corpo, de um jeito ou de outro. Você talvez esteja pensando: você está dando uma de juiz. Não, não estou, irmãos. Você não precisa de um puxão de orelha, de jeito nenhum. Quem sou eu para puxar a sua orelha? Mas um lembrete, talvez, mas um puxão de orelha? Não, eu não sou. Eu sou apenas uma pulga no deserto. Não. Sim, sua barriga pode estar meio mole, mas seu coração também está mole para Cristo, mole para os outros. De outra forma, você não estaria me ouvindo, não é verdade? Continue assim. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Pode dar uma olhadinha na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 8. Se você for forçado a escolher, fique com o coração mole ao invés do corpo duro, firme. Mas não acho que uma escolha, nesse caso, seja obrigatória. Eu acho apenas que nós devemos manter os instrumentos de Deus, os instrumentos que somos nós. Alimente-os. Quando ele precisa de um implemento vigoroso, um servo que esteja descansado o suficiente para fazer o trabalho, abastecido o suficiente para trabalhar, alerta o suficiente para pensar, deixe que Deus ache esse suplemento em você, esse implemento em você, essa força em você, esse instrumento em você. Mais importante ainda é que ele, Deus, vive em você.
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vós, ou em vocês, como queiram? 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 19, Paulo nos alerta. Paulo escreveu essas palavras, irmãos, em oposição à obsessão sexual dos coríntios. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, diz Paulo. Mas quem peca sexualmente contra o seu próprio corpo, peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6,18. Que evangelho maravilhoso é esse evangelho, não é? Que evangelho libertador. Nenhuma mensagem voa mais para o norte do que essa, meus amados. Você sabe o hino sexual de nossos tempos. Eu tenho certeza que você sabe. Qual é o hino sexual de nossos tempos? Eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Ele é meu. Quem manda nesse sou eu. A resposta de Deus, qual seria? Qual seria? O que ele te responderia? Ele diria para você e diria para mim, não, não é. O seu corpo é meu. É isso que o Senhor diria para mim e diria para você. Entenda, irmãos. Entenda. Deus não é contra o sexo. Esqueça qualquer informação sobre Deus ser contra a afeição e contra as relações sexuais. Afinal de contas, meus amados, ele desenvolveu o pacote completo. Eu posso dizer assim. O sexo foi ideia dele. Pela perspectiva dele, o sexo não é menos sagrado. Ele vê a intimidade sexual da forma que eu vejo a Bíblia da minha família. Bíblia antiga, que vem passando de pai para filho, meus amados. E nós a usamos com todo cuidado. Quando eu preciso de um banquinho, eu não procuro a Bíblia. Se o pé da minha cama quebra, eu não uso a Bíblia da família, como calço. Quando eu preciso de um papel velho para embrulhar algo, eu não rasgo uma folha da minha Bíblia. Eu reservo a minha Bíblia para momentos especiais e a mantenho em lugar cuidadosamente escolhido. Pode ter certeza disso. Respeite o sexo da mesma forma, como um presente sagrado para ser aberto em um lugar especial, em momentos especiais. O lugar especial é o casamento. O momento especial é com o seu cônjuge. Sexo casual, intimidade fora do casamento, relembra a maneira de viver dos coríntios, a quem Paulo escreveu. Ela simula que nós podemos dar o corpo e não afetar a alma, mas nós não podemos. Nós, humanos, somos tão intrinsecamente psicossomáticos que qualquer coisa que toque o corpo tem impacto em nossa psique também. A frase egoísta, contanto que ninguém mais se machuque, parece nobre, mas a verdade é, nós não sabemos quem se machuca. Não sabemos. O pensamento centrado em Deus nos resgata, meus amados, do sexo que pensávamos que nos faria feliz. Você pode pensar que seus galanteios são inofensivos e anos podem se passar antes que raios-x revelem os danos internos que foram causados. Mas quero te dizer uma coisa, não se engane. O sexo casual é uma dieta à base
de chocolate. Tem gosto bom por um tempo, mas o desequilíbrio pode arruinar tudo. O sexo, a parte do plano de Deus, magoa a alma. Agora, o sexo, de acordo com o plano de Deus, alimenta a alma. Considere o plano de Deus. 2 filhos de Deus fazem um acordo. Eles desarmam seus assentos vegetáveis. Eles queimam a ponte que os levaria de volta à casa da mamãe. Eles se abraçam sob o toldo das bênçãos de Deus, rodeados pelos altos muros de fidelidade. Ambos sabem que o outro estaria ou estará lá pela manhã. Vamos dizer, estará lá pela manhã. Ambos sabem que o outro estará por perto quando a pele enrugar e o vigor esvair-se. Cada um dá privilégios exclusivos para o outro. A culpa se foi, a luxúria indisciplinada se foi. O que sobra é a celebração da permanência. Um momento tenro em que o corpo continua o que a mente e a alma começaram. Um momento em que o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Medite sobre isso, irmãos. Seu corpo é ferramenta de Deus, mantenha-o. Seu corpo é templo de Deus, respeite-o. Diz a palavra: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Em 1 Coríntios 6, verso 20. Administre, amado, a casa de Deus de tal forma que faça com que os pedestres parem e notem. Quem mora naquela casa? Eles irão perguntar. E quando ouvirem a resposta, Deus será honrado. Que Deus te abençoe. Medite nessas palavras e faça bom proveito delas, em nome de Jesus. Amém?